Bem-vindos ao episódio de hoje. Vamos discutir a análise sobre a esponja e o vinagre na cruz, higiene ou humilhação, em que se debate um episódio impactante da crucificação. Que tema intrigante, hein? O ponto central é a interpretação daquele detalhe em João 19:29, certo? Exatamente. O Evangelho relata que Jesus recebeu vinagre numa esponja, um momento que cumpre a profecia de Salmos 69:21. Mas o debate pega justamente no tipo de esponja, que alguns especulam ser o mesmo tipo usado em banheiros públicos romanos, um utensílio meio revoltante, sabe? Pois é, essa ideia de que a esponja era um objeto comum de higiene íntima tem causado espanto, principalmente entre os cristãos, não é mesmo? Sim, isso mesmo. A análise deixa claro que a palavra grega spogos se refere a um material poroso natural utilizado para absorver líquidos, usado para limpar feridas, aplicar bálsamos e até na alimentação, ou seja, não havia uma indicação direta de um objeto usado em latrinas. Então, se eu entendi bem, a conexão com os banheiros públicos vem de uma associação com o tersorium, que era utilizado em latrinas romanas, mas que na verdade estava restrito a esse ambiente e não era algo trazido pelos soldados, certo? Exatamente. Um ponto importante é que os tersória eram usados em latrinas públicas e não há evidência histórica de que estivessem presentes nas circunstâncias da crucificação de Jesus. Além disso, o vinagre também era usado como bebida barata, o posca, pelos soldados, o que nos mostra que aquele momento tinha um valor simbólico. Interessante notar como os detalhes históricos podem ser distorcidos. Muitas vezes nos deparamos com interpretações sensacionalistas que tiram o foco da mensagem central, que é o cumprimento profético e o significado da crucificação. Sim, É como se a narrativa fosse reduzida a um espetáculo grotesco, quando, na verdade, cada detalhe cumpre seu papel no plano divino. A humilhação física contrasta com o profundo significado espiritual. Mas me diz uma coisa, se a ideia de uma esponja suja tivesse força, não faria muito sentido do ponto de vista moral e teológico, não? Afinal, Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, nunca perderia a consciência de sua missão, certo? Exatamente. Se a esponja fosse de fato suja de fezes ou urina, seria ilógico que Jesus a aceitasse, considerando que ele estava cumprindo sua missão redentora. Tudo estava orquestrado para que cumprisse as profecias sem se transformar em um mero espetáculo de humilhação física. Eu entendo, mas, sinceramente, não é possível ignorar que a imagem de sujeira seja chocante para muitos. Você não acha que essa associação, ainda que sem base bíblica, impacta a percepção popular sobre o sofrimento de Cristo? Eu vejo onde você quer chegar, mas é importante ajustar o foco. A intenção dos relatos bíblicos é edificar e cumprir a profecia, não sensacionalizar os detalhes da execução. Essa imagem, quando distorcida, tira o brilho da mensagem de sacrifício e redenção. Então, basicamente, ao enfatizar esses detalhes, corremos o risco de desviar a atenção do sacrifício de Cristo, que era, acima de tudo, o cumprimento da vontade do Pai? Com toda certeza. É como se fôssemos hipnotizados por uma especulação que não tem respaldo histórico ou teológico. A Escritura nos chama a discernir, como em 1 Tessalonicenses 5:21, o que é bom e verdadeiro, sem cair em armadilhas especulativas. Perfeito. E a análise reforça também que devemos olhar para o cumprimento profético estabelecido em Salmo 69:21, não para os aspectos terrenos da situação, não é? Com certeza. O episódio do vinagre e da esponja estava, acima de tudo, cumprindo uma profecia. Era um símbolo que mostrava como Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, cumpriu o destino traçado para redimir a humanidade. E assim, damos ênfase ao significado espiritual, que é o verdadeiro cerne da mensagem. Exatamente. E se pararmos para pensar,
É importante não misturar os contextos históricos com interpretações populares sem respaldo. It's like 1. A luta entre a verdade textual e uma especulação que só gera polêmica sem trazer edificação. Já concordo. Sim, e essa confusão entre o que era usado para propósitos médicos ou de absorção e o que era realmente um item de higiene de latrinas precisa ser desmistificada. Você diria que a crítica sensacionalista tira o foco da mensagem redentora? Exatamente. É uma distorção. A crítica sensacionalista transforma um ato cumprido para honrar uma profecia num espetáculo de humilhação física, o que não condiz com a intenção da Escritura. Então, qual seria a recomendação para os que se deparam com essas interpretações sensacionalistas? Bom, a orientação é buscar o discernimento. Focar no que é edificante e verdadeiro conforme as Escrituras, lembrando que cada detalhe tem seu propósito na missão redentora de Cristo. Não podemos deixar que interpretações infundadas nos distraiam do verdadeiro significado da paixão e morte de Jesus. Verdade. É fundamental manter o foco na mensagem de amor e sacrifício. E quando surgem teorias que carecem de base bíblica e arqueológica, precisamos questionar e examinar com rigor, não é mesmo? Exatamente. A análise destaca que, sem respaldo histórico ou evidências claras, associar a esponja usada para fins higiênicos a um objeto sujo é uma especulação infundada e sensacionalista. E outra coisa que chama a atenção é a ênfase na responsabilidade do cristão maduro, responder com discernimento, reverência e centralidade em Cristo diante de tais interpretações. Com certeza isso é fundamental. Temos que examinar tudo, reter somente o que é bom e edificante, como ensina 1 Tessalonicenses 5:21. Essa atitude não só preserva a fé, mas também evita que o significado profundo do sacrifício seja banalizado. É verdade. E se a gente pensar bem, essa abordagem também resgata a dignidade da cruz, mostrando que mesmo em um contexto de profunda dor, havia um plano divino em ação. Exatamente, e é importante lembrar que a cruz, mesmo sendo um instrumento de humilhação, foi parte do plano divino que culminou na redenção. Cada elemento, inclusive o vinagre, reitera que Jesus estava cumprindo sua missão. Para mim, é como se a narrativa nos chamasse a ver além dos detalhes sensacionalistas. É uma lição de foco, de não permitir que especulações distorçam a grande mensagem de amor e sacrifício. Sim, exatamente. E isso reforça a importância de interpretar a Bíblia à luz de seu contexto histórico e teológico, sem cair no sensacionismo. Uma análise muito pertinente mesmo. Então, resumindo, a esponja e o vinagre na cruz devem ser vistos como instrumentos para o cumprimento profético e não como meros detalhes para gerar controvérsia, certo? Exatamente, isso mesmo. Quando interpretamos o episódio dessa forma, conseguimos manter o foco na missão redentora de Cristo e desarmar interpretações que tenham o potencial de desviar a atenção da mensagem principal. Bom, ficou bem claro que a análise ensina a importância de equilibrar o entendimento histórico com o significado teológico sem cair em especulações infundadas. Com certeza. E é como se a mensagem final fosse um convite ao discernimento e à centralidade da fé em Cristo, lembrando-nos que a Escritura é nossa fonte primária de verdade. Muito bem colocado. Essa conversa realmente nos faz pensar, não é? Às vezes, os detalhes que mais chocam precisam ser reavaliados com cuidado para não desvirtuar o propósito maior. Exatamente. É essa reflexão que nos mantém no caminho certo, focados no que a fé realmente significa. Afinal, como bem ensinou a análise, precisamos examinar tudo e reter o bem.
E com essa perspectiva, concluímos que a verdadeira mensagem da crucificação vai muito além dos detalhes sensacionalistas, mantendo sua centralidade na redenção. Isso mesmo. Espero que essa conversa inspire muitos a olhar para as Escrituras com discernimento e reverência. Até a próxima.